Beleza, vamos lá. Hoje a gente vai desvendar uma forma de pensar que é, assim, super poderosa, que ajuda a explicar um monte de coisa, sabe? Desde como empresas competem entre si, até porque as pessoas cooperam umas com as outras. Estamos falando da teoria dos jogos, que é basicamente a análise matemática de como tomar decisões estratégicas. E para começar, nada melhor que um quebra-cabeça clássico, daqueles de roer as unhas, que parece até meio contraintuitivo, mas que está bem no coração da teoria dos jogos. Imagina a cena. Dois suspeitos são presos. A polícia tem prova para uma pena pequena, mas para a acusação principal, eles precisam de uma confissão. É aqui que o jogo começa. E esse é o detalhe crucial. Eles estão totalmente isolados. Não dá para combinar nada, não dá para trocar uma ideia. A decisão de um é completamente independente da do outro, pelo menos naquele momento. Aí a polícia chega com a mesma proposta para cada um deles. E aqui que a estratégia entra com tudo. Eles têm basicamente duas opções: confessar, entregando o parceiro, ou ficar em silêncio, tentando cooperar com ele. Agora, o mais legal desse slide é que ele mostra todos os cenários possíveis. Se os dois ficarem quietos, olha só, pega uma pena bem leve, 1 aninho para cada um. O melhor resultado para a dupla, né? Mas se um confessar e o outro não, quem falou sai livre e o que ficou calado pega 10 anos. Agora, se os dois abrirem o bico, aí os dois pegam 5 anos de cadeia. E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Cada um deles, sozinho lá na sua sala, tem de pensar: o que é melhor para mim, independente do que o meu parceiro vai fazer? E a resposta, olha, pode surpreender. Para a gente conseguir resolver esse dilema, primeiro a gente precisa entender quais são as peças que montam qualquer jogo, qualquer interação estratégica. Vamos ver como essa estrutura funciona. Primeiro de tudo, temos os jogadores. São eles que tomam as decisões. No nosso caso aqui, são os dois prisioneiros. Mas poderiam ser empresas competindo, países negociando um acordo, enfim, qualquer um que precise fazer uma escolha. Depois, vem as estratégias, que nada mais são do que as opções, as jogadas que cada um pode fazer. Para os nossos prisioneiros, é bem simples e direto. Ou coopera com o parceiro, ou trai. E por fim, os ganhos, ou como se diz em inglês, os payoffs, são as consequências de cada combinação de jogadas. Aqui a gente está medindo em anos de prisão. O objetivo de qualquer jogador racional é sempre maximizar o seu ganho, ou, nesse caso, minimizar a sua pena, claro. Isso nos traz para a ferramenta que vai nos ajudar a decifrar a lógica deles, a tal da estratégia dominante. Pensa assim, uma estratégia dominante é a sua melhor jogada, não importa o que o outro cara faça. É a escolha à prova de arrependimento. Vamos analisar pela cabeça do prisioneiro A. Se ele acha que o B vai ficar em silêncio, o melhor para ele é confessar e sair livre, certo? Agora, se ele acha que o B vai confessar, o melhor para ele também é confessar, para pegar 5 anos em vez de 10. Ou seja, não importa o que o B faça, confessar é sempre a melhor jogada individual para o A. E o mesmo vale para o B. E aqui que a gente chega no grande ahá, no pulo do gato da teoria dos jogos. Um conceito que rendeu um prêmio Nobel ao matemático John Nash e, sério, mudou a economia para sempre. O equilíbrio de Nash é tipo um ponto de não arrependimento. É uma situação em que, depois que todo mundo já jogou, ninguém olha para trás e pensa, puxa, eu devia ter feito diferente, considerando o que os outros fizeram. É um ponto de estabilidade. Então, com os nossos dois prisioneiros, cada um escolhendo a sua estratégia dominante, que a gente já viu, que é confessar, eles chegam inevitavelmente a um resultado bem específico. O equilíbrio, onde os dois confessam e pegam 5 anos. E aqui está o grande paradoxo da história toda. A busca racional do interesse próprio de cada um leva a um resultado que é ruim para todo mundo. Os dois estariam bem melhor se tivessem cooperado, mas a lógica individual, fria e calculista, empurra eles para a traição mútua. Agora vamos sair um pouco da cadeia, porque o que torna essa ideia tão forte é que ela não vale só para prisioneiros. Essa mesma lógica de escolhas, incentivos e consequências, ela é fundamental na economia, na política, até nas nossas interações do dia a dia. Pensa em duas empresas que dominam o mercado. Se elas competem decidindo a quantidade de produto que vão fabricar, o mais provável é que o preço fique um pouco acima do custo, e as duas tenham algum lucro. Mas, se a regra do jogo mudar e elas começarem a competir no preço, a coisa fica feia. A lógica empurra as duas para uma guerra de preços, baixando, até o lucro de ambas ir para zero.
A estrutura do jogo define completamente o resultado. E quando jogada não é ao mesmo tempo? Num jogo sequencial, por exemplo, uma empresa líder pode ter uma vantagem enorme só por agir primeiro. Para fazer isso, ela precisa pensar de trás para frente. Primeiro, ela calcula como a concorrente vai reagir a cada possível movimento dela. E aí, sabendo disso, ela escolhe a ação inicial que vai levar ao melhor cenário possível para si mesma. É xadrez puro. E isso tudo nos leva a uma nova pergunta, bem importante. E se o jogo não acabar depois de uma rodada? E se os nossos jogadores tiverem que se encarar de novo e de novo? Ah, aí a sombra do futuro muda tudo. Quando os jogadores sabem que vão se encontrar de novo, a traição de hoje pode significar uma vingança amanhã. E isso cria um baita incentivo para cooperar. Uma das estratégias mais famosas para isso é a olho por olho, ou tit for tat. É genial de tão simples. Comece cooperando. Depois, é só espelhar o que o outro jogador fez na rodada anterior. Se ele cooperou, coopere de volta. Se ele traiu, traia de volta. É uma estratégia que começa amigável, mas que não leva desaforo para casa. E que também sabe perdoar. E o resultado disso é que um relacionamento de longo prazo pode, finalmente, resolver o dilema. A cooperação é recompensada e a traição é punida nas rodadas seguintes. Isso faz com que confiar um no outro se torne a melhor jogada. E cria estabilidade em tudo, de mercados a relações diplomáticas, mesmo quando cada lado só está pensando no seu próprio interesse. E isso nos deixa com uma última reflexão que amarra toda essa análise a uma das questões mais básicas da convivência humana. A teoria dos jogos talvez não dê uma resposta fácil, mas ela com certeza nos dá as ferramentas para entender a lógica por trás da confiança, da cooperação e do conflito.